Bruno Musa, quero falar contigo sobre esta pesquisa divulgada, sobre a pesquisa Genial Quest divulgada ali, que mostra a aprovação do presidente Lula, que subiu 52%, a reprovação ficou ali em 47%. A gente lembra que a reprovação é o maior patamar desde o início desse terceiro mandato de Lula. Só para a gente destrinchar um pouco mais, né, da leitura que essa pesquisa traz para a gente, você acredita que a aprovação do presidente, tendo essa melhora nessa percepção, estaria mais relacionada à isenção ali que foi anunciada do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Eu não sei se ainda teve tempo para isso. Eu até acredito que possa ter um impacto geral, mas eu acho que grande parte dessa pesquisa, ela talvez não carregaria isso aí ainda. Até porque não foi aprovado, ele foi ventilado ali no começo daquele anúncio do pacote, aquela bagunça que foi. No dia seguinte, como a gente já viu o dólar lá para cima, as curvas de juros rasgando, eles retiraram aquela ideia e falaram, vai ficar para o ano que vem, mas se aprovado só em 2026 entra em vigor. Então eu diria que, na minha opinião, não. Mas eu tenho até uma série de questionamentos a respeito das pesquisas pro lado A ou pro lado B, tá? Independente de qualquer coisa, porque a gente estava falando aqui, eu acho que a depender da forma como a pergunta é feita, você estimula um determinado nível de resposta. De novo, pro lado A ou pro lado B, a gente vive num momento de polarização completa que você acha que é de um lado ou é de outro. Você induz as pessoas a responder de alguma maneira como você quer. Até porque me parece uma disparidade muito grande, que é interessante entender a modalidade como ela é feita, a metodologia como é feita, porque eu estava vendo uma pesquisa que eu recebi ontem, por exemplo, da IBESP, em que mostra que a reprovação está em 43,4% do governo e a aprovação 33,2%. Então a desaprovação na mínima, ou muito próximo da mínima, e a reprovação muito próximo da máxima. Diferente do que a gente viu. Então eu acho que para a gente opinar de forma mais contundente, a gente precisaria a fundo entender a metodologia, como é feitas as perguntas, aonde foram feitas essas perguntas, porque a gente vê lá, foram entrevistadas 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, mas aonde? Como foi feita essa pergunta? Quem perguntou? Eu acho que tudo isso interfere no nível de resposta. E aí a gente vê num dia e no outro essa disparidade tão grande e me causa estranheza sem conhecer a fundo a metodologia de cada caso. Ô Bruno, inclusive, recentemente a gente teve aquela outra pesquisa também da Quest aqui no caso, com os agentes financeiros, né, mostrando ali uma reprovação muito grande deste atual governo, de fato, justamente após o anúncio das medidas fiscais, o mercado se frustrando bastante, e a pesquisa refletiu isso, e o próprio presidente Lula rebateu, né, falando que ele até estava melhor, porque anteriormente ele tinha 100% de reprovação, o que de fato não é verdade, até porque a gente até que você mesmo já falou em outros momentos, né, a gente tem ali alguns gestores que apoiaram o presidente declaradamente, alguns economistas conceituados Sim. também, que depois já se mostraram até mesmo arrependidos, mostrando aí um grande descontentamento com a condução da política. Mas fato é que o próprio presidente argumentou ali sobre essa pesquisa do mercado e a gente está vendo o próprio presidente colocando, talvez atribuindo ali ao mercado financeiro a culpa, né, dessa situação econômica, do dólar acima do 6, como a gente estava comentando anterior, o presidente colocando talvez ali, usando hoje não o Banco Central, antigamente era o Banco Central, mas usando o mercado financeiro de fato como grande bode na sala dele para essa situação. Como que você enxerga, né, agora, daqui para frente, a questão do presidente que não vai mais ter ali como culpar mais o Banco Central, até porque vem uma nova diretoria, vem um novo presidente indicado por ele. Vai ser de fato aí o grande bode na sala, o mercado financeiro, daqui até o fim do mandato de Lula 3? Então, eu acho que o mundo ele vem mudando, a janela de Overton vem mudando, né? Então a aceitação por determinadas ideias dentro da sociedade, ela vai caminhando. No primeiro ela é inaceitável, depois ela passa a ser minimamente aceita, depois até que passa um momento que ela passa a ser solicitada, demandada pelas pessoas. E o Milei, por exemplo, tem feito muito isso, que vários, inclusive revistas como a The Economist, de centro-esquerda, vem colocando ele na capa e enaltecendo o trabalho dele, o próprio FMI e tudo mais. Então o que eu quero dizer com isso? As pessoas lá atrás, no começo do século, começou a perceber, tinha aquele clamor social pela esquerda no mundo todo e acreditava que esse modelo, ou nem se falava desse modelo de endividamento, até porque o nível de endividamento privado e público, frente ao PIB, era muito menor do que hoje. Hoje já se atingiu
2 décadas depois, que a gente tem que entender que o ciclo econômico ele é mais longo, ele não é ciclo de um mês, faz agora e melhora daqui a pouco, as consequências começaram a chegar, consequência de desvio, de corrupção, de gastos exacerbados, de um descontrole fiscal, do mau uso do dinheiro público, da má alocação do dinheiro público, alocando em projetos que não funcionam. Agora os juros sobem para conter esse ímpeto inflacionário que ele veio para ser mais alto do que foi na década passada. Então eles precisam entender que aquela desculpa que eles inventaram lá atrás, porque tinha espaço no endividamento, agora não tem mais. E não tem mais porque a inflação ela repica muito rápido pelo nível de endividamento. Então, passou do momento já deles assumirem essa responsabilidade. Mas, claro, não farão isso. Inclusive, o Banco Central já tem alguns diretores, 4 diretores indicados pelo Lula, que vem votando de forma unânime pela alta dos juros. Então, isso é muito fácil de perceber. Agora, claro, é mais fácil pegar a grande parte da população que não tem familiaridade alguma com a parte econômica, que a culpa é dos empresários malvadões que sobem os preços. Tinha uma frase muito importante do saudoso Roberto Campos Avô, em que ele falava que quando as pessoas entenderem que a inflação é um fenômeno monetário, os preços sobem porque a moeda desvalorizou, e aí você se pergunta, quem é responsável pela moeda? O governo. Então ele é o culpado pela alta dos preços. Quando te vendem a ideia que o culpado é o empresário que sobe os preços, você aponta o dedo para o empresário. Só que o empresário está repassando os preços da alta dos custos oriundas de um desequilíbrio fiscal. Portanto, o culpado é sempre o governo. E essa informação descentralizada está chegando nas pessoas e, na minha opinião, chega um momento que eles não conseguem mais culpar porque o poder de compra está sendo corroído da população.